Olá, muito bem-vindos a este painel do Switch on HR relacionado com as temáticas da globalização e os impactos da globalização na gestão de pessoas. O meu nome é Isabel Moço, sou docente da Universidade Europeia e também vice-presidente de uma recentemente criada associação em Portugal, Pessoas 2020, que procura justamente o desenvolvimento de pessoas e organizações. Começo por agradecer à organização o amável convite e também deixar os meus parabéns por tão grandioso evento que junta certamente muitas pessoas e muitos interessados nestas temáticas dos recursos humanos. Começamos por um programa que trata aqui algumas questões globais relacionadas com o fenómeno da globalização e passamos depois a alguns temas específicos para os quais trazemos alguns convidados e mais adiante explicarei como está montada a dinâmica deste seminário. Também terminaremos com algumas reflexões sobre as implicações da globalização nos contextos de trabalho e que circunstâncias estão na origem e são resultante desta globalização. Iniciaríamos aqui este percurso com uma referência a Darwin e à ideia que nos trouxe da evolução das espécies, da transformação, da mudança e também das condições necessárias para que essas mudanças aconteçam com sucesso. Quando falamos em globalização, estamos necessariamente a falar de mudanças e alguns dos grandes desafios trazidos por esta mudança estão muito focados nas tecnologias, naquela separação entre o que é o global e o que é o local e os ajustamentos que são necessários, questões também relacionadas com a sustentabilidade e questões também relacionadas com a mobilidade, as migrações e o movimento das populações no planeta. Mas neste fórum não interessam tanto estas questões mais globais, usámos-las aqui apenas como enquadramento, não estamos a fazer abordagens de gestão, de marketing, de geopolítica e, portanto, interessa-nos sobretudo as questões relacionadas com as pessoas. E nessa matéria, uma pequena contextualização com aqui alguns pontos em que cada vez mais há alterações ao nível daquilo que é a esfera pública e a esfera privada. A esfera pública, por um lado, cada vez mais partilhada, cada vez mais difundida, a esfera privada também cada vez mais partilhada. Quando pomos isto em contextos de trabalho, traz algumas particularidades e traz também algumas singularidades que é preciso saber gerir. Por outro lado, também a globalização nos traz aqui uma escala diferente em termos de valores e de princípios. Por exemplo, há umas décadas atrás, não precisamos de recuar muito, mas cidadania organizacional era um tema que não tinha que ver com gestão de recursos humanos e que muito pouco se discutia nesses fóruns. Ética também. E hoje são valores muito partilhados, muito globalizados e que tendem a tornar-se referência. As questões da liderança são questões já muito estudadas, já muito analisadas, mas sempre prementes e sempre muito desafiantes. Um dos chavões com que hoje classificamos os desafios da globalização tem a ver com aquilo que chamamos a guerra do talento, quer sobretudo ao nível da atração, quer ao nível da retenção. Mas esta guerra do talento tem algumas premissas um bocadinho diferentes e tem requisitos como, por exemplo, a igualdade, a diversidade, que também são algumas novidades trazidas
por esta fase nova que vivemos. E, finalmente, as reconfigurações do próprio trabalho, em que vivemos praticamente um século, estou a falar depois da Revolução Industrial, mas praticamente um século em que o foco não era exatamente o homem, o seu bem-estar, as suas condições de trabalho, mas muito aquilo que era o seu contributo produtivo. Hoje tendemos a pensar as coisas de uma forma um bocadinho diferente e ao longo deste seminário vamos explorar também essas questões, porque hoje falamos de well-being, work-life balance, falamos de felicidade no trabalho e estas são dimensões diferentes. Proponho agora que vejamos algumas expressões com dados que não são meus, mas que são públicos daquilo que são algumas tendências na gestão do trabalho. Um grande desafio trazido pela globalização, mas sobretudo naquela dimensão tecnológica, a evolução tecnológica, tem a ver com a inteligência artificial, com os robôs, com todo este desenvolvimento que algumas pessoas pensam até que fazem perigar o papel das pessoas nos contextos de trabalho. Não vou apontar soluções, vou apenas deixar aqui algumas ideias e deixar alguns desafios. Outra problemática muito recente e que vem trazendo algumas novas construções do trabalho e da forma de prestação do trabalho está relacionada com esta dimensão da sharing economy. Nós temos hoje novas profissões que não existiam, como o condutor de drones ou manobrador de drones, como o formador de PCs, como o personal advisor para as questões do armazenamento de dados, etc. Portanto, estamos a falar de novos contextos, novas realidades, mas também alguns desafios trazidos por esta economia mais assente na partilha. Outro desafio, também provado aqui pela MBO Partners, tem a ver com o crescimento de formatos de trabalho que não eram considerados como principais ou como os mais procurados, nomeadamente aqueles vínculos mais efetivos, digamos assim. Estamos a falar, por exemplo, do trabalho independente e hoje conseguimos encontrar milhares de portais, de sites, de plataformas que fazem esta ligação entre quem procura e quem oferece trabalho numa lógica de independência do próprio prestador do trabalho. Isto é muito interessante, assim como é muito interessante também a virtualização do espaço de trabalho, a desmaterialização deste posto de trabalho, sabendo nós hoje que podemos estar a trabalhar com uma equipa distribuída em várias geografias e ligados através de tecnologia e em que a partilha da informação é muito fluente. Bem, estes são alguns dos grandes desafios. Aquilo que vos propomos agora é correr alguns temas e faço com alguns convidados a propósito de um livro que escrevemos em conjunto com outras pessoas que não estão neste painel, mas não podíamos estar todos porque somos bastantes. E então a lógica foi escolher aqui algumas temáticas que fossem relevantes para refletir sobre estas questões da globalização e do impacto no trabalho. Este livro foi escrito em 2014 e a proposta que aqui trazemos é que sobre alguns dos capítulos deste livro o respectivo autor faça não só uma pequena súmula, mas muito pequenina súmula daquilo que foi a sua reflexão na altura sobre estas matérias e que faça o transporte para 2017 com a reflexão, bem, o que é que mudou, o que é que está diferente, continua a ser um desafio, não continua a ser um desafio. Voltarei daqui a pouco e para já passo ao meu colega. Obrigada. Bom dia. Estou aqui para vos falar um pouco sobre o tema da cultura organizacional e para de alguma forma vos enquadrar sobre esse sistema e eventualmente para tentar
chamar a atenção para a importância estratégica deste tema nas organizações? Bem, primeiro que tudo este tema da cultura organizacional surge na literatura através do sucesso japonês. Ou seja, na prática, o mundo ocidental verificou que havia um conjunto de empresas japonesas que tinham culturas completamente diferentes. E isso levava a que as pessoas, os trabalhadores destas empresas, tivessem níveis de envolvimento com a empresa completamente diferente. E isso fez com que o tema da cultura organizacional tivesse ou começasse a ganhar algum destaque na literatura. É óbvio que há várias definições. Eu, em particular, quando falo do tema da cultura organizacional, gosto de forma muito simples de dizer que isto tem a ver em formas de pensar e sentir as situações. Ou seja, todos nós, relativamente a determinados temas, os pensamos, os sentimos de determinada forma. E se esta forma de o fazermos em relação a algo funcionar, temos tendência a passá-lo às gerações vindouras, às gerações seguintes. Na prática, em termos organizacionais, nas empresas passa-se exatamente o mesmo. As pessoas juntam-se, têm formas de fazer as coisas típicas, e se essas formas de fazerem as coisas funcionarem, vão ser perpetuadas ao longo do tempo. Não quer dizer que seja a forma correta de fazer as coisas, mas, pelo menos, é a forma como estas pessoas sempre o fizeram e, provavelmente, se funcionaram no passado, deverão funcionar no futuro. É óbvio que, em termos metafóricos, se quiserem, podemos pensar, eventualmente, isto como um motor de um automóvel, de qualquer automóvel. Ou seja, temos um motor, que será a organização, mas reparem que este motor tem óleo. E apesar do óleo poder ser negligenciado, na prática um motor nunca funcionará bem sem o óleo. Portanto, aqui acaba por ser exatamente a mesma coisa. A cultura organizacional poderá ser o óleo da organização. Se quiserem, poderá ser também visto como a cola, ou seja, a cola que une todos os indivíduos e que faz com que os indivíduos tenham tendência a sobrepor os interesses do coletivo aos interesses do indivíduo, aos seus particulares interesses. Portanto, é basicamente isto a cultura organizacional, não esquecendo que, no entanto, muitas vezes fala daquilo que é o ADN organizacional, ou seja, da mesma forma que se fala do ADN dos indivíduos de uma perspectiva biológica e genética, também se poderá falar aqui no ADN das organizações. Portanto, quando estamos a falar do ADN organizacional, estamos a falar da cultura das organizações. Aqui o que é interessante não esquecermos é que como é que trabalhamos esta cultura dentro da organização? Bem, provavelmente vamos fazê-lo ou conseguimos fazê-lo através de 4 dimensões fundamentais. Quais são elas? Os valores, portanto, vamos ter que definir muito concretamente quais são os valores determinantes que nós pretendemos que os indivíduos na organização manifestem através dos seus comportamentos. Para além disso, vamos ter que ter rituais, ou seja, na prática são práticas que os indivíduos vão ter que efetuar e que vão, ou que têm como grande objetivo, perpetuar esses valores. Portanto, vejam, por exemplo, a avaliação de desempenho pode ser vista efetivamente como um ritual. Para além destes rituais, o que é que temos? Podemos ter a seguir logo aquilo que nós podemos chamar como heróis. Ou seja, na prática, são modelos de referência que devem ser seguidos. Portanto, imaginem, muitas vezes algumas organizações utilizam a figura do fundador. Portanto, esse fundador acaba por ser a corporização dos valores determinantes de determinada cultura. Para além desses heróis, o que é que temos por fim? Temos os símbolos. Portanto, imaginem uma cebola que tem várias camadas, desde uma camada mais interior até uma camada mais exterior. Portanto, e o que é que nós temos no exterior? Temos os símbolos, que acabam por ser os mais visíveis. Depois, no nível mais interior, teremos os heróis. No ainda mais interior, teremos os rituais e no centro temos os valores. Ou seja, olhamos para uma cultura como sendo composta por essas 4 fatias, por essas 4 dimensões. E vamos trabalhá-las, uma a uma. Vamos trabalhar os valores, vamos trabalhar os rituais, vamos trabalhar os heróis e vamos trabalhar os símbolos. Através do trabalho destas 4 dimensões, de facto, conseguimos
construir aquilo que podemos chamar uma cultura forte. Sendo que aqui a cultura forte, basicamente, a trabalhar duas coisas. Por um lado, quais são os comportamentos que são expectáveis do indivíduo, o que é que se espera que os indivíduos façam no seu dia-a-dia. E, por outro lado, vamos criar coesão interna. Aqui este tema, para terminar, isto é muito interessante. Porquê? Porque já muitos estudos foram feitos sobre esta temática, mas o que é interessante é que algumas estatísticas nos dão dados muito interessantes. Por exemplo, temos um estudo feito a gestores de empresas, a gestores de topo, em que 68% deles consideram que efetivamente a cultura é uma fonte de vantagem competitiva, 65% consideram que é preciso mudar a cultura, 76% consideram efetivamente que essa cultura pode ser mudada. No entanto, menos de 10% dizem que conseguem criar uma cultura de alto desempenho. Portanto, aqui o desafio efetivo é encontrar formas de desenvolver esta cultura de elevado desempenho, tornando-se então esta cultura como uma vantagem competitiva nas organizações. Neste livro, neste capítulo, trabalham-se exatamente estas 4 dimensões, demonstrando como é que estas 4 dimensões conseguem efetivamente então, no final, criar uma cultura forte e uma cultura coesa, tendo como grande objetivo então conseguir que essa cultura seja uma vantagem competitiva para a empresa no mercado cada vez mais competitivo. Boa noite, o meu nome é Ivo Dias, sou docente da Universidade Europeia e sou autor do capítulo do livro sobre a globalização e o impacto ao nível das relações profissionais, cujo título é A Irrelevância do Trabalho no Mundo Globalizado. Constitui o nosso propósito com este capítulo procurar saber até que ponto é que a globalização dos fenómenos económicos, entre outros, tem implicações sobre o mercado de trabalho, designadamente se podemos ou não falar do mercado de trabalho globalizado. A questão da globalização do mercado de trabalho é uma questão que não é nova e que tem a sua gênese nos fenómenos migratórios que ocorrem desde a antiguidade, motivados por razões diversas, e em que se procura, neste capítulo, portanto, discutir até que ponto é que os fenómenos migratórios hoje têm características diferentes daquelas que tiveram no passado. É sabido que a questão dos fenómenos migratórios tem profundas implicações do ponto de vista da operacionalização das estratégias empresariais, elas próprias com pensamento global, com estratégias globais, e embora reconhecendo vantagens destes fenómenos migratórios, designadamente quer pelo preenchimento de cargos considerados chaves, ou seja, através da mobilização de importantes quadros, perceber também se efetivamente estes fenómenos migratórios poderão dar resposta àquilo que são os cargos, atividades profissionais menos qualificadas, mais indiferenciadas e que podem proporcionar a esses mercados de trabalho salários mais baixos. Naturalmente que, à medida que nós olhamos para o fenómeno da globalização, percebemos que esta se tem acentuado, eu diria mesmo que é um processo irreversível. No entanto, não podemos falar exatamente do mercado de trabalho globalizado. É um facto que existe um número crescente de pessoas ativos que procuram, demandam novos espaços para trabalhar, ultrapassam fronteiras, mas, efetivamente, o que assistimos é um processo de segmentação no que diz respeito a esta mobilidade. Ou seja, encontramos um número restrito de profissionais altamente qualificados que são procurados e disputados pelas grandes empresas transnacionais e, por outro lado, encontramos um número considerável de trabalhadores que se sujeitam à realização de atividades de trabalho muito menos diferenciados. Um dos aspectos que se coloca hoje, e é talvez a grande questão, é perceber até que ponto alguns fenómenos que têm vindo a ocorrer com alguma insistência nos últimos anos, estou a falar designadamente dos atentados terroristas, não pode pôr em causa esta mobilidade crescente. Associado naturalmente a este processo, que é um processo de decisão, eu diria quase civilizacional, assistimos a um crescente resultado, do ponto de vista eleitoral, de partidos ou de movimentos políticos mais extremistas de cariz nacionalista, que poderão levantar obstáculos significativos a esta mobilidade. Podemos então dizer que, efetivamente, não podemos falar ainda hoje do mercado global, não obstante termos assistido a inúmeras deslocações
grandes moldes humanas à procura de melhores condições de vida e de trabalho. Há dois aspectos que poderão ser associados a esta questão da extinção de movimentos nacionalistas que poderão ser igualmente relevantes. Por um lado, aquilo que será o comportamento dos países considerados economias emergentes, recordamos, por exemplo, o caso do Brasil, ou eventualmente da China, que está numa fase de aceleração económica, e perceber até que ponto é que as suas estratégias das suas empresas poderão condicionar estas tendências demográficas, sobretudo ao nível da movimentação, da migração de importantes contingentes de ativos. Um outro aspecto, prende-se mais dentro do próprio espaço europeu. Estou a pensar, naturalmente, nas consequências emergentes do Brexit, com, eventualmente, o levantamento de obstáculos à mobilidade mesmo de cidadãos europeus. Por último, um aspecto também importante tem a ver com o realinhamento considerado eixo Paris-Bonn, em que, efetivamente, nós podemos constatar que isso pode ter profundas implicações do ponto de vista da dinamização do mercado interno europeu, com as consequentes decorrências do ponto de vista do funcionamento dos mercados de trabalho. Era uma boa oportunidade de poderem adquirir e, efetivamente, ler não só este, mas outros capítulos clássicos. Obrigado, Manuel. Olá de novo, cá estou para vos falar de um outro capítulo do livro Desafios da Globalização e fazer uma breve reflexão sobre esse capítulo que respeita aos novos formatos de formação, agora aqui porque estamos a falar de desenvolvimento no espaço da Universidade Europeia, onde todos os dias contribuímos para o desenvolvimento de futuros profissionais. Este tema dos novos formatos da formação é um tema que vem sendo bastante discutido e que baseio a abordagem que faço no contributo Made for e All, que nos dizem, e conforme podem ver aqui no nosso slide, que há práticas fundamentais no âmbito da gestão de recursos humanos, nomeadamente recompensar, comunicar e desenvolver. E estamos precisamente neste tópico do desenvolvimento de pessoas e desenvolvimento de organizações, que implica necessariamente acompanhar o desenvolvimento dos sistemas, dos processos e das tecnologias que lhe dão suporte, mas também promover o sentido de desenvolvimento, quer nas pessoas, quer nas próprias organizações. Poderá ser levado a cabo este objetivo com base numa de três lógicas, se pudermos chamar assim. Uma lógica mais sistémica, mais intensiva, focada na melhoria das organizações e no desenvolvimento sistemático e progressivo das pessoas, por exemplo, que é levada a cabo pelas organizações que têm a sua própria estrutura de formação, com formadores internos, com programas feitos à sua medida e à base da sua cultura. Podemos ter uma lógica mais adaptativa, mais de resposta, e que tem a ver com a preparação das pessoas e das organizações para cenário de mudanças, mas tendo sempre por base aqui o princípio da otimização dos recursos. Ou podemos ter uma lógica mista. Na verdade, os grandes desafios que se colocam às organizações e aos profissionais de recursos humanos no âmbito do desenvolvimento tem a ver com aquilo que eu costumo chamar a cultura da formação. Para que é que serve a formação dentro das organizações e ao serviço das mesmas e qual é o valor, quais são os benefícios que a mesma traz, ainda que os colaboradores mais tarde venham a sair dessas mesmas organizações. Então, sendo assim, os grandes desafios colocam-se e um bocadinho na lógica do modelo que depois posso partilhar convosco de Krieger e a Guinness também, mas que vem definir
que um dos processos mais importantes ao nível da formação nas organizações tem a ver com a medição, com os mecanismos de controle e de validação da própria pertinência e do valor da formação. Este é um desafio que as empresas hoje levam muito a sério, porque de facto a economia assim o dita, portanto há uma lógica de investimento e de retorno que é preciso apurar. Um outro desafio tem justamente a ver com essa dimensão relacionada com aquilo que é a avaliação e, sobretudo, o retorno do investimento, que é uma preocupação muito comum, pelo menos aqui em Portugal é muito presente esta preocupação das empresas conseguirem perceber qual é o valor acrescentado que a formação traz às organizações. E depois, um terceiro grande desafio, se quiserem, eu colocaria ao nível, e foi isso que indiquei no próprio capítulo do livro, colocaria ao nível da adoção, a difusão e o reforço de outras práticas que podem servir o desenvolvimento das pessoas e da organização e que não estão exatamente dentro daquilo que é a organização formal e estruturada da formação. Falamos em aprendizagem informal, falamos em aprendizagem implícita ou acidental e falamos também em conhecimento tácito. Portanto, na verdade, estas são algumas das grandes preocupações que estão refletidas nesse capítulo. Mas como podem as organizações dar resposta a estes desafios? Algumas propostas e que são, no fundo, também aqui alguns registros daquilo que as empresas vêm fazendo com sucesso e que se chama aqui novos formatos, mas que na verdade estão relacionados com aquilo que é mais transversal a qualquer organização em termos de processos de aprendizagem. Estamos a falar, por exemplo, dos relatos partilhas, estamos a falar de situações em que as pessoas podem refletir sobre episódios passados, sobre resultados das organizações, sobre histórias de sucesso, sobre histórias de fracasso também, porque o erro é uma excelente estratégia de aprendizagem, e estamos a falar, por exemplo, de mobilização de técnicas que todos nós conhecemos muito bem, como, por exemplo, o storytelling. Estamos a falar de a organização proporcionar espaços de partilha, não só dos episódios passados, mas também de experiências e acontecimentos atuais da organização que interessa colocar as pessoas a refletir sobre eles. Ou então a preparação para comportamentos futuros. No fundo, estamos a falar de passado, de presente e de futuro, e todas estas dimensões podem ser trabalhadas, por exemplo, através do social media learning. Estamos a falar de ferramentas colaborativas, ferramentas de partilha, que cada vez mais as organizações disponibilizam aos seus colaboradores como um formato de partilha de informação, de experiências, de vivências e até com uma dimensão individual daquilo que é a participação da pessoa na organização, e que podemos estar a falar de simulações, podemos estar a falar de chats, podemos estar a falar de fóruns internos de partilha ou até externos, porque algumas organizações fazem-no com muito sucesso. Podemos estar a falar de serious games, podemos estar a falar de game-based learning, que é uma área que aqui na Europa, em particular, tem sido dada bastante atenção. No fundo, como é que as pessoas, através do social media e das ferramentas de partilha que hoje temos à nossa disposição, podem interagir e podem aprender e desenvolver-se. Na verdade, estamos a falar de um grande desafio que
é transversal às organizações e que elas começam hoje a dar importância e a disponibilizar aos seus colaboradores. Estamos a falar das ferramentas tecnológicas e, portanto, se quisermos, um dos grandes desafios da globalização será passar desta escala micro, fechada dentro da organização, onde cada um tem as suas experiências e tem as suas vivências, a um panorama mais alargado e transversal. O grande desafio será justamente incorporar a tecnologia e o desenvolvimento das ferramentas da social media dentro da própria organização e utilizá-las como um recurso. Obrigada. O que distingue as organizações de sucesso no mercado? No livro Gestão de Recursos Humanos, Desafios da Globalização, propusemos em 2014 que esse elemento diferenciador eram as pessoas e a gestão do potencial humano, sobretudo num contexto de elevada volatilidade, incerteza e competitividade. Defendemos que a gestão de pessoas era crítica, atenta às diversas evidências de associação entre práticas de gestão de pessoas de elevado desempenho e resultados financeiros, reputacionais, comportamentais e culturais positivos para as organizações. À época, elencámos diversos desafios com os quais a gestão de pessoas se tinha que confrontar e que tinha que ultrapassar. Desde logo, a globalização. Depois, a evidência da proposta de valor da gestão de pessoas para os objetivos organizacionais. A importância da comunicação e de uma perspectiva de marketing com os conceitos de Employer Branding e Employee Branding. A gestão do talento, nomeadamente num contexto de escassez global de talentos, sobretudo de liderança e outras soft skills críticas. Flexibilidade organizacional. A gestão de conhecimento, nomeadamente através de planos de sucessão para funções críticas, mas também para conhecimento técnico. O impacto das tecnologias de informação e comunicação. A gestão da diversidade. E, por último, mas não menos importante, as questões da ética. Envolvidos 3 anos e num mundo muito diferente, caracterizado por elevada volatilidade geopolítica, os desafios subsistem, existem novos desafios, a evidência dos desafios colocados pela automação, por fenómenos de desglobalização, pelos contextos de recessão que se impõem sobre as organizações, chamam à luz do dia desafios novos, tais como o foco na experiência do cliente interno, ou seja, o potencial da organização para promover junto do colaborador de elevado talento experiências de felicidade, de bem-estar, o que lhes permitirá construir em conjunto uma sustentabilidade do negócio. Mas, além de lançar novos desafios, dá outro enquadramento a desafios anteriores. A ética, neste contexto, vê o seu papel reforçado pela importância da reputação para o sucesso organizacional e também pelo escrutínio que a sociedade impõe às organizações. Vejam-se a grande quantidade de certificações de qualidade e outras atualmente diferenciadoras para as organizações. O foco no desenvolvimento e divulgação de uma cultura e de uma missão organizacional e do alinhamento dos valores dos seus colaboradores com a cultura. Esta abordagem, este posicionamento, existe também modelos de liderança flexíveis e inclusivos, com maior foco na equipa e em relações de proximidade e de feedback, mas sobretudo de feed-forward contínuo, ou seja, uma orientação para a análise do comportamento passado, mas também para os objetivos do futuro. Nesta ótica, o apoio ao desenvolvimento potencial, ao crescimento, é valorizado sobretudo em determinadas coortes
etárias de colaboradores. A aprendizagem ao longo da vida, o mentoring e o coaching, enquanto promotores do desenvolvimento, são peças vitais para responder a estes desafios. E por último, referimos a necessidade de adotar metodologias preditivas com base nas métricas de gestão de pessoas. Assim, o sucesso das pessoas e das organizações a que pertencem depende deste processo contínuo de construção da realidade do trabalho e das relações pessoa-organização levada a cabo pela gestão de pessoas. Obrigada. Olá, meu nome é Miguel Portugal, sou docente na Universidade Europeia, coordenador para a empregabilidade e autor e coordenador da coleção de livros Desafios da Globalização. Falar em globalização traz-nos logo à ideia o conceito da aldeia global de Marshall McLuhan, que sugere que toda a evolução tecnológica reduz todo o planeta à situação de uma aldeia. A integração social, económica, política e cultural que tem ocorrido desde os finais do século XX é um fenómeno causado pela necessidade cada vez maior dos mercados e dos países ditos desenvolvidos, devido à sua saturação, se expandirem e alargarem para novos horizontes, distantes e emergentes, unindo o mundo sem grandes necessidades de investimento financeiro, baseando-se principalmente no potencial da comunicação globalizada, suportada pelas novas tecnologias. O objetivo principal deste projeto, de coleção de livros Desafios da Globalização, iniciado em 2013, foi possibilitar a concentração de informação atualizada em áreas tão importantes como a dos recursos humanos, onde os autores deram o seu valioso contributo para uma formação de conhecimento, sabendo que o maior desafio é a constante necessidade de atualização e adaptação do conhecimento às reais necessidades do mundo atual. Desde 2014 até à data, o mundo, a Europa, Portugal, enfrentou uma das maiores crises económicas da sua história. O que em 2014 era exportar mão de obra especializada, e nós lembramos da história do imigrem, hoje o lema é repatriar. Com a retoma económica, os nossos gestores têm que estar cientes que selecionar e recrutar pessoas já não é uma mera questão de ocupação de vagas, mas principalmente uma necessidade de apetrechar as nossas organizações de talento e conhecimento que em situações futuras possam fazer frente aos desafios de uma forma proativa e não reativa àquilo que fizemos até hoje. Como também dizia o professor Monteiro Lopes, não há forma de justiça mais nobre do que colocar cada indivíduo na posição que melhor corresponde às suas aptidões e capacidades. Ter um critério definido e conhecido torna o processo de seleção mais transparente e confiável, assim como previne o favoritivismo e a compaixão endémica que informam e vagueiam pela cultura de muitos países, como é o exemplo de Portugal. Nós também conhecemos. Desde a data dos testemunhos que foram dados pelos autores em 2013 até hoje, 2017, o mundo sofreu grandes transformações e, acima de tudo, muito do que era lá para Alice, hoje pode ser não adaptável à nova realidade. Espero, ou pelo menos tenho esperança, de que os erros do passado possam constituir uma aprendizagem para quem tem que tomar decisões. Conhecendo o passado, conscientes do presente e proativos em relação ao futuro, a importância da formação especializada, da boa seleção e recrutamento de pessoas e a retenção de talentos nas organizações são, sem dúvida, o principal ingrediente para a sustentabilidade da economia mundial que pretendemos deixar como herança para os novos desafios que se adivinham. Voltamos para fazer a conclusão das apresentações que, entretanto, foram realizadas. Depois desta rápida viagem por alguns dos temas abordados no livro Desafios da Globalização, e onde tocamos sobretudo a questão da cultura, das competências e das capacidades, dos fenómenos globais que atravessam toda a economia, mas também das exigências às organizações que se estão a reconfigurar, e apesar de no livro abordarmos também outras temáticas, não podendo aqui tratar todas, há duas variáveis fundamentais naquilo que consideramos os desafios da globalização e, sobretudo, no mundo do trabalho e que implicam as tarefas do gestor de recursos humanos. Estamos a falar dos desafios relacionados com as pessoas, de um lado, e do outro lado os desafios relacionados com as organizações enquanto entidades estruturadas com um fim.
porque o mundo está a mudar, porque o mundo do trabalho está a mudar e vai continuar a mudar, deixamos também aqui alguns dados que nos levam a uma reflexão sobre o futuro do trabalho e, por consequência direta, aquilo que são os desafios para o gestor de recursos humanos. Retomamos aqui os dados do World Economic Forum, que nos apontam a um longo prazo algumas medidas que devem começar a ser desde já desencadeadas e que estão relacionadas quer com os sistemas educativos e com uma preparação ao nível da educação para os novos contextos da economia, mas também o lifelong learning, portanto a necessidade de permanentemente continuarmos a aprendizagem e também, e por fim, a articulação mais acentuada, mais intensa e também mais profícua entre vários setores da atividade e setores da economia. A um mais curto prazo, estas alterações vão implicar que a função RH se assuma num posicionamento mais estratégico, mais no board das organizações e que isso permita uma redefinição diferenciada daquilo que é a gestão do próprio negócio. O recurso a dados, o analytics, mas também o trabalhar desses dados ou com o objetivo de suporte à tomada de decisão. A famosa guerra do talento, que já há uns anos vimos falando nos fóruns de RH e que vão ser, ou que vai trazer aqui uma necessidade muito acentuada à gestão de recursos humanos de contínua e cada vez mais pensar aquilo que se designam de flexible work arrangements, ou seja, novos vínculos das pessoas às organizações e que estes novos vínculos trazem também alguns desafios, nomeadamente em termos da concepção dos próprios processos e procedimentos da gestão. A Deloitte avança-nos também aqui algumas variáveis que o enfrentar estes desafios da globalização trazem, nomeadamente as questões do learning, que já falámos, as questões da liderança, do analytics, também já referimos, e do digital. No fundo, são variáveis daquilo que hoje designamos de gig economy e que, de facto, está a trazer alterações significativas, quer à economia, quer ao mundo organizado do trabalho. Também aqui um contributo dos Millennial Experts, que mais uma vez reforçam como fatores a considerar para enfrentar o desafio do futuro em termos de trabalho, as questões do domínio, do desenvolvimento e domínio da tecnologia, dos freelancers como um novo movimento cada vez mais crescente e cada vez mais presente de força de trabalho, do business intelligence e também uma atenção especial às economias emergentes, mas também às questões relacionadas com a capacitação e o exercício de liderança. Em jeito de conclusão, chamávamos a atenção para o crescimento económico, o crescimento tecnológico e as implicações que esta tecnologia vem trazendo, mas também uma maior ligação, conectividade e colaboração, quer entre pessoas e organizações, quer entre organizações per si, novos formatos de trabalho, novas modalidades de exercício ou de prestação do trabalho às organizações, que por si só traz um incremento da responsabilização individual e daí já há alguns anos esta parte se vir alertando para as questões das soft skills e do desenvolvimento que as soft skills têm necessariamente que ter para as pessoas serem diferenciadas nos contextos de trabalho, o que implica novas políticas de educação e novas intervenções também.
E voltamos onde começamos com Darwin, que a adaptação aos contextos de mudança, e nomeadamente à mudança dos contextos de trabalho, não é um perigo, é sim uma necessidade, e vai sobreviver e vai vingar aquele que mais facilidade tiver nessa adaptação. Esperamos que tenha sido útil, esperamos ter partilhado convosco aqui alguns aspectos que, independentemente das geografias onde estivermos, possam ser relevantes e que devemos pensar ajustado àquilo que é o nosso contexto, e naturalmente estamos à disposição para responder às questões que quiserem colocar. Muito obrigada.